Olá, pessoal! Enfim, chegamos ao último vídeo da nossa trilha. Fico muito feliz por terem chegado até aqui e espero que tenham feito um bom proveito das aulas anteriores. Nessa aula, vocês vão entender o funcionamento dessa tela inicial do painel e aprender a como utilizar as ferramentas de gestão de atestados e férias. Elas são ferramentas extremamente importantes para que você tenha um controle das informações sobre a empresa e o funcionário em um lugar só. Começando aqui então pelo painel, caso ainda falte o preenchimento de algum dado da sua empresa, é notificado para vocês aqui no primeiro quadrante, complete os dados da sua empresa e também é demonstrado a porcentagem de dados preenchidos, consequentemente, de dados faltantes. Aqui você consegue identificar quais dados estão faltando e logo aqui abaixo, marcados em verde, vocês podem ver os dados que já foram preenchidos. Para preencher o dado faltante, basta clicar nessa setinha logo aqui à frente da sua descrição. Nos quadrantes ao lado, nós temos um resumo das informações sobre os funcionários em relação aos produtos contratados pela empresa. Então, temos aqui o total de colaboradores da empresa, e esse total se refere à quantidade de funcionários cadastrados e também de gestores e administradores. Logo em seguida, nós temos o quadrante que se refere aos funcionários que já bateram ponto nesse dia. Aqui só será feita a contagem para os funcionários que têm jornada aplicada, ou seja, que o sistema espera que tenha pontos batidos para o dia. Neste exemplo, era esperado com que 2 funcionários batessem ponto e tivemos 4 funcionários batendo ponto de fato. Aqui abaixo nós temos a informação que houve 2 funcionários com pontos marcados, porém eram inesperados, e ao clicarmos nele, conseguimos identificar quais são eles. O próximo quadrante se refere à quantidade de funcionários que não bateram ponto no dia. Caso algum funcionário tenha jornada aplicada nesse dia, porém não realizou a sua marcação, você pode clicar aqui no número que aparecer e será listado para qual funcionário isso ocorreu. Nós temos também aqui o quadrante de ausência esperada, onde o funcionário ele não tem jornada aplicada para o dia ou também não tem jornada aplicada de fato, como é o caso do gestor. Aqui nós já tínhamos que 2 funcionários não tinham pontos a bater, e aqui temos o número de 3 funcionários com ausência esperada, porque o gestor também não tem jornada aplicada. Então, clicando no número, nós conseguimos ver quais são as ausências esperadas. E aqui embaixo também temos as informações dos funcionários que bateram ponto. Logo aqui abaixo, nós temos as informações dos produtos de atestados e férias. Caso surja alguma solicitação de férias, será notificado aqui para vocês. E da mesma forma que clicamos para ver nos outros campos quais são os funcionários, aqui também podemos fazer isso. Então, clicando no número, aparecerá o nome do funcionário logo abaixo. Aqui também temos um link para irmos direto à aba de férias. E a mesma coisa acontece aqui para os atestados pendentes. Veja que aqui temos um atestado pendente e logo abaixo nós temos o link para ir direto à análise. Veja que aqui no canto superior direito nós temos o nome do gestor do qual o acesso está logado. Ao clicarmos nesse campo, nós teremos a sua informação de nome e o e-mail. Logo aqui abaixo nós temos o nome das empresas que o gestor ele tem o acesso. Por exemplo, o Rei Pelé ele tem acesso ao Comitê Olímpico do Brasil e também à Confederação Brasileira de Futebol. E nesse campo, então, podemos navegar entre elas. Caso vocês tenham alguém a fazer a indicação do nosso produto, vocês podem clicar aqui na penúltima aba e será aberto um campo onde vocês preencherão a informação da pessoa no qual o produto será apresentado. E depois é só clicar em Quero indicar para que ela receba as informações. Veja que ao indicar o nosso produto, vocês ganham um mês grátis ou um desconto de até R$ 500 na fatura. A última aba se refere ao sair da conta para que você se deslogue do seu acesso. Veja que em cada um dos quadrantes nós temos também um ponto de interrogação. Caso ainda surja alguma dúvida, você não se lembre do que de fato significa cada quadrante, vocês podem clicar em cada um deles para ter um resumo do que significa cada campo. Aqui no canto inferior à direita, nós temos 2 ícones. Temos o primeiro ícone, que é o de interrogação. Ao clicarmos nele, vocês podem ter acesso aos guias tutoriais da MyWork
Vocês podem acessar o nosso canal de suporte por aqui ou via e-mail. O canal de suporte via plataforma ele está disponível no Plano Pro. E também aqui temos o link para vocês acessar as novidades da MyWork. As últimas atualizações lançadas, elas aparecerão nesse quadrante para você no centro da tela, com todas as atualizações dos produtos. Logo em seguida, nós temos também o link para se obter o atestado técnico e termo de responsabilidade da empresa em relação à criação e viabilidade do sistema. Clicando nesse campo, o atestado técnico ele já será encaminhado diretamente para o e-mail do gestor que está logado. Por fim, nós temos aqui também o link para entender o status da plataforma. Clicando nele, vocês conseguem identificar o funcionamento do sistema nos últimos 90 dias, o que ajuda bastante a entender se, ao passar por alguma instabilidade, se isso de fato ocorreu com o nosso sistema ou com algum outro hardware utilizado, como computador, celular ou tablet. Novamente dizendo, caso você tenha contratado a gestão de plano Pro, você consegue acessar o nosso canal de suporte diretamente por aqui. Clicando no íconezinho de balão, você pode iniciar uma conversa com os nossos atendentes. Agora vamos entender como funciona o produto de gestão de férias. Nós podemos acessá-lo aqui pelo menu, clicando em férias, e será aberto o painel geral. Aqui no painel geral, vocês verão a lista dos funcionários da empresa. Caso queira procurar por um funcionário específico também, pode ser buscado aqui pela barra de busca. Aqui no primeiro campo temos o nome de cada funcionário. Logo em seguida, nós temos o próximo vencimento dos dias de férias, tendo aqui o campo de data, como o exemplo do funcionário Ayrton Senna. No dia 3/8/2026, ele tem 30 dias a vencer. E aqui, em seguida, nós temos o campo de férias agendadas. Aqui conseguimos identificar o período de agendamento e a quantidade de dias referente a esse período. A última coluna mostra para vocês o saldo disponível para cada colaborador. Assim como no painel de horas, nós temos aqui nessa tela uma aba para cada funcionário. E ao abri-la, nós conseguimos identificar mais informações referentes às férias dele. Então, clicando no maisinho antes do seu nome, aqui para o Ayrton Senna, nós conseguimos fazer a identificação dessas informações. Aqui podemos encontrar as informações desde o seu primeiro período de aquisição até o último. Veja que o seu primeiro período de aquisição é identificado nessa primeira coluna. Na próxima coluna, nós temos o limite de período concessivo. A próxima coluna se refere ao saldo adquirido, saldo utilizado. A penúltima, o saldo a utilizar. E temos aqui um status final para cada período de aquisição. No primeiro período de aquisição, conseguimos identificar que ele foi feito entre 4/8/2023 a 3/8/2024. Nesse período, foram gerados 30 dias de férias. O funcionário ele tem um limite para tirar esses dias. Esse limite é indicado aqui na segunda coluna, limite de período concessivo. Então, vemos que os 30 dias de férias adquiridos entre 4/8/2023 podem ser tirados até dia 3/8/2025. Nas próximas colunas, nós vemos que, para os 30 dias adquiridos nesse primeiro período, o funcionário ele utilizou 29 dias. Veja que para ele nós temos um alerta, e esse alerta se refere às férias vencidas para o colaborador. Isso também é demonstrado aqui na última coluna, na coluna de status, que nesse período o funcionário ele tem um dia ainda a se utilizar. Como essa verificação está sendo feita no dia 21/5/2023, vemos que esse saldo ainda permanece depois do limite do período concessivo. Por conta disso, ele tem um dia que foi vencido, ou seja, um dia que não foi utilizado. Na linha de cima, nós temos o segundo período de aquisição do funcionário, entre 4/8/2024 a 3/8/2025, onde ele acumulou 30 dias de saldo e tem ali o seu período de concessão até 3/8/2026. Aqui conseguimos identificar que nenhum saldo foi utilizado ainda e que ele tem 30 dias a utilizar, ou seja,
tudo que ele adquiriu nesse período, ele ainda tem a utilizar. Com isso, o status apresentado para ele é em concessão. O terceiro exemplo se refere ao período atual, ou seja, é um período que o funcionário ainda está adquirindo seus dias totais de férias. Esse período se refere a 4/8 de 2025 a 3/8 de 2026, tendo ali até agora adquirido 25 dias, porém ele ainda está em aquisição. Assim que ele finalizar esse período aquisitivo, ele terá um limite do período concessivo até 3/8 de 2027. Logo aqui abaixo, nós temos também um exemplo para a funcionária Daiane dos Santos, onde todos os dias que ela adquiriu dentro do período de aquisição foram de fato utilizados. Então, para ela, aqui está aparecendo o saldo usufruído. Ela obteve no dia 4/8 de 2023 a 3/8 de 2024 um saldo de 30 dias. Esse saldo de 30 dias foi utilizado, então ela recebe para esse período o status de usufruído. Na próxima aba, nós conseguimos identificar as férias cadastradas. Então, temos a primeira coluna com a listagem dos funcionários, a segunda coluna referente ao período de férias, a terceira coluna referente à quantidade de dias que serão tirados e a situação de cada solicitação. No primeiro exemplo, nós temos que, no período de 4/8 de 2026 a 10/8 de 2026, nós temos 7 dias de férias que estão programadas para o funcionário Ayrton Senna. Já aqui no segundo exemplo, para a Daiane dos Santos, ela usufruiu de 20 dias de férias, onde foram programadas para o dia 4/9 de 2024 até o dia 23/9 de 2024. E o que restou do seu saldo, ela vendeu, que foram 10 dias. Lembrando que o funcionário ele pode fazer a venda das férias, desde que essa venda se refira a 1/3 dos 30 dias, que são adquiridos em um ano de trabalho. Com isso, na coluna dias de férias, nós temos que 20 dias foram usufruídos e 10 dias foram vendidos. Caso você queira cadastrar férias para o funcionário, é bem simples. Veja que aqui no canto superior direito da tela, nós temos o botão de cadastrar férias. Ao abrir a tela, logo aqui embaixo, nós selecionamos o colaborador na barra de busca. Veja que o Google aqui ele tem um saldo disponível de 45 dias, mas ao fazer a programação das férias, nós não podemos utilizar saldos de 2 períodos aquisitivos diferentes. Com o funcionário tendo 45 dias disponíveis, nós sabemos que 30 dias se refere a um período e 15 dias se refere a outro período. Logo aqui abaixo, nós temos os campos para iniciar a data inicial e final das férias. Selecionando a data, logo aqui abaixo nós temos a opção de vender as férias, né? Ou seja, o abono pecuniário. Caso o funcionário queira fazer a venda, você marca aqui como sim. Se não, você pode desmarcar essa opção. E depois é só clicar aqui em seguinte. Logo em seguida, nós temos um resumo, mostrando o período do qual as férias serão programadas, total de dias das férias e o saldo restante para o funcionário. Caso você queira corrigir os dados, você pode clicar nesse botão. Se estiver tudo certo, você clica em finalizar, que o abono para esses dias já será lançado. Lembrando que, além dos dias já serem abonados de forma automática, o sistema bloqueia o aplicativo para evitar com que o funcionário possa realizar alguma marcação dentro desse período. Caso o funcionário tenha realizado uma solicitação de um período de férias pelo seu aplicativo, você consegue identificá-lo aqui na última aba, que é a aba de solicitações. As solicitações que estiverem pendentes, elas aparecerão aqui nesse campo. Nele é identificado o nome do funcionário, as observações do qual ele inseriu ao criar a solicitação. Aqui embaixo temos também como verificar o saldo disponível para ele. Aqui temos o período do qual ele solicitou, quantidade de dias e, por fim, aonde vocês fazem a aprovação ou a recusa desta solicitação. Aqui temos o campo de justificativa, caso ao fazer
aprovação a essa recusa, vocês poderão deixar uma mensagem referente a essa escolha aqui para o funcionário. Depois que uma solicitação é aprovada ou negada, nós temos aqui abaixo o histórico de solicitações, com todas as informações correspondentes a ela. E assim finalizamos o entendimento sobre como funciona nosso produto de gestão de férias e agora nós podemos entender melhor como que funciona também a gestão de atestados. Para acessá-la também podemos vir aqui pelo menu, clicando em Atestados. Aqui será aberto um painel geral com indicadores sobre as informações dos atestados. Aqui nós temos também um filtro de data, caso queremos puxar informações mais antigas sobre os atestados analisados. Veja que nesse mês nós tivemos um atestado entregue pela funcionária Daiane dos Santos. Aqui no painel temos que esse atestado ele foi aprovado. Esse mesmo atestado ele passou por uma análise, do qual é indicado aqui também. Aqui nós temos o quadrante que se refere ao ganho de eficiência. E aqui nós temos a economia de custo, que se refere a quanto a empresa pode economizar com a entrega de um atestado pelo funcionário. Quando é apresentado um CID para o atestado, nós temos também aqui uma análise das doenças mais frequentes. Tendo mais de uma empresa, elas são apresentadas aqui a quantidade de atestados realizados em cada uma. Em relação aos atestados analisados, também temos as informações dos médicos mais frequentes. Essa informação ela passa a ser bem importante para a empresa, né? Aqui temos as informações também dos atestados analisados por cada gestor. E aqui as informações de tempo do qual o atestado foi analisado, né? Tanto com análise especializada quanto sem análise especializada. Aqui também temos a quantidade de atestados recebidos por dia da semana. Como só tivemos atestado recebido nessa empresa, nós temos aqui a informação do dia do qual ele foi entregue. Temos também as próximas abas que se referem à doença e INSS, caso essas informações estejam vinculadas ao atestado analisado. E a última aba se refere à exportação de atestado que já foi analisado. Todas as informações desse painel podem ser baixadas aqui pelo ícone de download, no canto superior direito dele. A próxima aba se refere à aba de análise de atestados. Aqui nessa aba nós temos as informações dos atestados que têm análise pendente. Logo aqui acima nós temos também o link para enviar ao colaborador, caso ele esteja sem acesso ao aplicativo, para realizar o upload do atestado por lá. Temos também a barra de busca para digitar e procurar por um funcionário específico. E aqui embaixo nós temos as informações do upload. A primeira coluna se refere ao nome do arquivo. A segunda coluna, a data e hora do upload, ou seja, quando ele foi feito. A qual colaborador o arquivo está atribuído. O tipo de atestado, aqui temos o tipo médico, pois ele também pode ser odontológico ou referente a alguma outra área que possa emitir atestado. E seu status. A última coluna é a coluna de ações, onde você pode fazer a análise do atestado. Aqui temos o primeiro ícone para abrir o campo de análise, o ícone com o olhinho para verificar o atestado que foi subido, e também, caso esse arquivo tenha sido subido por engano e você queira apagá-lo, você pode clicar aqui no último ícone, o ícone de lixeira, para apagá-lo de fato. Clicando aqui, então, para abrir a análise, em nosso produto de gestão de atestados, é possível extrair as informações dele a partir de uma inteligência artificial que está conectada ao sistema. Todos os campos que possuem essas duas estrelinhas em azul foram campos do qual suas informações foram extraídas do atestado pela nossa IA. Então, aqui temos o campo de tipo de atestado, médico. Como eu disse, aqui também tem outros tipos que possam constar. Temos as informações do nome do paciente e a qual colaborador esse atestado foi vinculado. Quase sempre aqui as informações serão as mesmas. A data do documento, ou seja, quando esse atestado ele foi emitido, e aqui abaixo o tempo concedido de dispensa, ou seja, a data inicial e a duração do atestado entregue pelo funcionário. Temos a data de duração de 1 dia, e aqui no atestado nós temos a informação de que, de fato, ele só servirá para aquele dia
do qual ele foi emitido. Descendo mais um pouco essa tela central, nós também podemos ver que as informações como CID, nome do médico, CRM e o estado de emissão foram extraídas pela nossa inteligência artificial. Ela também nos mostra se contém a assinatura do médico no atestado, que é bem importante, né? Sem assinatura, o atestado ele não pode ser validado. E além das informações do paciente e do médico, nós também temos aqui as informações do hospital onde ele foi emitido. Então, aqui no lado direito da tela, nós temos os alertas para cada informação extraída do atestado. Aqui temos que a verificação do CID foi realizada, de acordo com o código inserido pelo médico no atestado, foi identificado que se refere à tosse. Além da nossa IA fazer a extração do nome do médico, o número do seu CRM e o estado do qual ele foi emitido, também ela consegue realizar a apuração de sua situação cadastral. E aqui temos a informação que, de fato, o médico que emitiu o atestado, ele está ativo. Porém, nós temos uma notificação que não foi aprovada em relação ao prazo de entrega. No dia que o atestado foi entregue, foi posterior ao prazo limite. Então, o sistema ele acaba acusando também a invalidação do atestado por essa notificação. Aqui temos observações a serem inseridas e também temos um segundo campo onde é inserida a justificativa da escolha do gestor para que o colaborador possa visualizá-lo posteriormente. Inserindo as observações internas, logo aqui abaixo nós também temos a opção de abonar a ausência quando o atestado é aprovado. Nós temos o botão de encaminhar para que, caso haja necessidade, esse atestado seja encaminhado para uma segunda pessoa que tenha acesso aos dados de saúde da empresa, e os botões de recusa ou aprovação. Como vimos que o atestado foi entregue fora do prazo, após inserir as observações internas, vocês podem clicar aqui no botão de recusar e a ação será concluída. O atestado ele sai do campo de análise. Caso seja necessário o gestor fazer o upload de um novo atestado, ele pode clicar aqui nesse botão central na tela ou também aqui no canto superior direito, onde será aberto o campo para anexo. E após as análises, o histórico de atestados pode ser acessado pela última aba desta tela, a aba de histórico de análise. Aqui então temos todas as análises realizadas, todas as informações contidas em cada análise, como nome do colaborador atribuído, o tipo de atestado, a data do documento do qual ele foi emitido, o nome do colaborador que realizou o upload e o status, sendo aprovado, com os dias abonados, tendo aqui nesse primeiro exemplo, e também o que acabamos de realizar com status recusado. Aqui também temos o dia onde o atestado foi aprovado ou recusado. E temos aqui em ações os campos para fazer a visualização do atestado e também a visualização das análises. Aqui temos o resumo de todas as informações que acabamos de ver, as informações extraídas pela nossa inteligência artificial, e aqui abaixo a decisão final realizada pelo gestor. Pessoal, com isso concluímos o treinamento geral de nossa plataforma. Nessas 4 aulas eu pude mostrar para vocês todas as funcionalidades do sistema, seja para o produto de gestão de ponto, gestão de atestado ou gestão de férias. Deixei todas as explicações para que vocês possam ter sucesso em cada um deles, garantir com que o relatório de fechamento de ponto tenha todas as informações tratadas e de uma forma clara para o gestor e para o funcionário, entender e cuidar de seus períodos de férias e também garantir o respaldo da empresa em relação ao atestado entregue pelo funcionário em seus dias de ausência para cuidado. Mais uma vez, fico muito feliz de vocês terem chegado até aqui. Caso precisem de alguma ajuda, o contato para o nosso canal de suporte estará na descrição e fica aqui o último convite para a participação dos nossos treinamentos ao vivo, onde as informações e o link para o encontro também estarão na descrição. Para o que precisar, estaremos à disposição. Tenha um ótimo dia
e até mais.